Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para convidar que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal lá no YouTube também, o Esportices Blogcast. Lembrando que nós estamos nas melhores plataformas de streaming, no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, hein? Bom, torcedora rubro-negra, está começando o Rádio Esportices e hoje a gente vai debater sobre a partida entre Ceará e Sport, que abriu o retorno do Brasileirão 2020 para o Leão. Vamos também dar uma olhada mais aprofundada aí no atual elenco do Sport para a disputa do Brasileirão. Será que tá pronto aí para aguentar as dificuldades que vem pela frente? Trouxemos um convidado especial para debater esse assunto. E claro, as últimas notícias do Leão com as curtinhas. Então, sem demora, vai começar mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedora, ligado no Rádio Esportices. Começando mais uma tabelinha rubro-negra com o Gustavo Militão e com Arthur Lima, diretamente de Brasília, para a gente falar aí de mais uma rodada de Brasileirão, mais um jogo do esporte. E aí, Arthur, seja bem-vindo. Um abraço. Fala, Augusto. Abraço aí. Mais um capítulo aí desse nosso podcast aí, né? Estamos chegando já perto das 25 edições já do Rádio Esportices, já estamos aí já completando aí uma boa fatia, né? Um quarto de centenário, né? Isso aí, e nesse programa de hoje a gente vai tratar, entre outros temas, desse nosso último encontro aí pelo Campeonato Brasileiro, né? O Sport abriu o segundo turno, na verdade encerrou a primeira rodada do segundo turno contra o Ceará na Arena Castelão. As equipes empataram por 0-0, todo mundo pôde assistir aí essa partida, que despertou os mais diversos sentimentos aí na galera. O jogo foi lá na Arena Castelão, um empatezinho fora de casa. O Sport agora passou a somar 25 pontos e é o nono colocado na competição. Deixou o Ceará em 12º com 24 pontos, né? Esse aí foram o conquistado aí por cada equipe aí pós-jogo e é o acumulado aí ao longo desse campeonato. E é sobre esse encontro aí que a gente vai debater um pouco hoje nesse primeiro bloco aí. Tentar destrinchar um pouco o que foi essa partida e o que é que a gente poderia esperar, né? Gustavo, falando um pouco aí desse pré-jogo, né? Fim do primeiro turno, o Sport sai com a pontuação bem acima daquilo que a gente esperava, inicia o segundo turno. Como é que você estava aí poucos minutos aí, antes do Ricardo Marques trilar o apito aí, o que é que você esperava dessa partida de hoje? Bom, Arthur, a minha expectativa pré-jogo, né? Ela estava muito, muito boa, até, vamos dizer assim, até o sábado, quando a gente recebe a notícia que o Sport teria aí uma série de desfalques aí para a viagem lá para Fortaleza, né? E jogadores aí que estavam no time titular, né? Caso, por exemplo, de Marcão, que teve um problema na coxa, né? Ele vai ficar aí um tempinho afastado. O Leandro Bárcia, né? Marquinhos, que pediu para não jogar e tá com problemas pessoais, mas aí já não seria, né, uma ausência tão sentida assim. Fora, né, Patrick, né, que já seria aí um problema
porque estava cumprindo a suspensão automática. Então isso já começou a me criar uma certa preocupação. Como é que o Sport iria armar esse time, né? Mas por outro lado a gente vê que o Ceará também ia ter problemas. E não ia contar com talvez o seu principal jogador no ano, né? Que é o Vina, que está numa fase encantada lá no Ceará, jogando muito bem. Mas o Vina testou positivo para a Covid-19. Vai ficar fora aí de combate aí por um tempinho. Além de outros jogadores aí que estavam cumprindo suspensão. Então, me trouxe um sentimento de equilíbrio. Que se está difícil para a gente, vai estar difícil para eles também. Então, já esse meu sentimento de preocupação, ele acabou diminuindo com a proximidade da partida. E para você, Arthur, qual era o teu sentimento aí de pré-jogo? Cara, eu tinha uma expectativa que o Sport pudesse pontuar e não descartava a vitória. E também não descartava a derrota. Para mim era um jogo, uma planilha em branco realmente. Assim. Se a gente for analisar num recorte de tempo menor, a gente vai ver um Ceará muito mais forte do que o Sport em termos de clube. Né? O Ceará há algum tempo se reestrutura, tem feito contratações caras, pagou milhões em Wesley, pagou 3 milhões em Charles. Tem hoje um banco de reservas que seria titular no Sport. Trouxe o Felipe Viseu, né? Que o Sport queria esse jogador, né? Acho que chegou a ser sondado, né? Sobre Viseu. O Viseu hoje estava no banco, ainda tem Sobres no banco, Matheus Gonçalves. Todos, quer dizer, jogadores que teriam condições tranquilas de serem titulares no Sport. Então, assim, é um time que paga caro, tem uma folha salarial bem maior do que a do Sport. Sim. Enfim, é um clube hoje melhor de ser trabalhado do que o Sport. Mas o Sport tem mais camisa e mais história do que o Ceará. Claro. Então, assim, tendo em vista essa rivalidade regional, tendo em vista que no primeiro turno o Sport vence o Ceará, que é então campeão da Copa do Nordeste, todos esses ingredientes eu acho que ele deixa assim. É uma partida em que qualquer resultado é possível. É diferente de quando a gente foi encarar o Atlético Mineiro lá no Mineirão, que a gente vai contando com a derrota, principalmente por esse momento. Esse era um jogo que era possível vencer, era possível perder e foi possível empatar. Então foi assim que eu liguei o Premier para assistir. Então vamos lá, né? Vamos dar aí algumas pinceladas aí sobre a partida, né? Sobre o jogo. Foi um jogo fraco, torcedora, né? Quem assistiu o jogo certamente deve ter feito um bom esforço para não cochilar em alguns momentos, porque foi um jogo realmente muito fraco em termos de emoção. É um jogo muito de pouquíssima criatividade, né, das duas equipes. O Sport entra em campo repetindo aquele esquema que ele usou contra o Atlético, né, aquele 5-4-1, né, aquela linha de 5 jogadores na defesa, 4 mais à frente no meio campo e um jogador ali de ataque que foi o Thiago Neves. Só que hoje no caso, né, que a gente tá gravando aí logo depois do jogo, o Jair fez uma mudança. Ele colocou o Sander para jogar de volante e o Júnior Tavares na lateral esquerda, o que não funcionou. Né? Sander como volante repetiu aí as últimas atuações como lateral esquerdo, ou seja, mal. Foi muito mal também com o volante, acabou não dando certo. E eu senti, Arthur, no primeiro tempo, mesmo com esse esquema de cinco jogadores na defesa, os 3 zagueiros e os laterais ali, eu senti o Sport um pouco mais desprotegido do que naquele jogo contra o Atlético. Mas foi um sentimento assim que durou em torno ali de 15 minutos mais ou menos, porque depois a defesa volta a se encaixar, né, o Sport se reagrupa melhor, se estabiliza ali defensivamente, tanto que o Ceará no primeiro tempo não cria nenhuma chance de perigo, né, para o gol de Luan Poli, mas o ataque segue com problemas, a bola não chega, não consegue chegar a Thiago Neves, que hoje foi sacrificado, né, no esquema, e ainda assim conseguiu compensar com muita entrega dentro de campo. Sobre Sander especificamente, isso causou de fato um estranhamento em muita gente. Isso. Até porque seria natural que fosse invertida, né, essa dobra. Era o que eu imaginava, né? Júnior Tavares jogando na posição do meio campo e Sander na lateral, né? Mas ele inverteu. Mas o que é que eu penso que Jair pensou? Tá. Eu imagino que talvez ele tenha tentado usar a força de Sander como um desafogo.
na proposta que o Sport entra em campo de entregar a bola ao Ceará e tentar explorar ali num contra-ataque, achar a bola, né? Talvez Sander, pelo fôlego, pela força física, ele talvez fosse aquele jogador que você espeta a bola nele e ele vai conduzir a bola e vai fazer com que o time saia de lá de trás, vai dar um respiro, vai tentar uma jogada. Né? É interessante essa sua justificativa. Essa é a minha tese, né? Agora, Sander não é um jogador rápido conduzindo a bola, né? Ele conduz mal a bola. Muito afastada do corpo. Ele conduzindo a bola perde muita velocidade, né? Ele tem muita velocidade sem a bola, mas com a bola ele perde muita velocidade. E ele, digamos assim, que não é nenhum prêmio Nobel da inteligência, né? Ele é um jogador realmente com a inteligência de uma pedra. Não seria muito... Seria muito surpreendente, na verdade, se Sander conseguisse, de fato, arrumar alguma situação. Mas eu entendo, diante do contexto, essa tentativa aí ela faz algum sentido, né? Uhum. Mas efetivamente não funcionou. Né? Não funciona. E no segundo tempo, Arthur, eu fiquei com a impressão que Jair fosse mexer no time com a eficiência que ele mexeu contra o Atlético Paranaense. Eu fiquei na cabeça, ele vai botar Mikael no segundo tempo. Ele vai tirar um desses dois laterais esquerdos e vai botar o Mikael para jogar. Ele vai tirar o Gino Tavares ou o Sander e vai botar o Mikael no ataque. Mas ele não fez isso. E o segundo tempo, os problemas continuaram, não foi, Arthur? Continuaram os problemas e as virtudes, né? Isso, um pouco do espírito de Jair a gente tira pelas substituições que ele fez, né? Ele, em todo momento, ele preserva aquilo que ele construiu no primeiro tempo. Né? Isso. Chico sai machucado, entra Rafael Thierry. Poderia ser uma oportunidade para você inverter a linha, né? Você, ao invés de jogar com a linha de 5 mais atrás, você poderia jogar com a linha de 5 mais na frente. Colocando, sei lá, Mikael e recuando Thiago Neves. Era uma opção. Não foi feito. Depois ele vai tirar Jonathan Gomes e vai colocar Márcio Araújo. Depois ele tira Everton, que sai com câimbra também. E aí ele tira... ele insere outro volante, né? Insere Ronaldo no jogo, colocando o Sander para fazer a lateral direita. Aí entrou o Bruninho também, né? No segundo tempo também. Bruninho entrou, eu não me lembro agora no lugar de quem Bruninho entrou. Eu acho que ele entrou no lugar do Gomes, eu acho. Se eu não me engano, ele entrou no lugar do Jonathan Gomes. Enfim, ele aciona Márcio Araújo, Ronaldo, Bruninho e Rafael Thierry. Eu confesso que eu não me recordo agora se ele acionou, fez a quinta substituição. Mas as substituições que ele fez, todas elas mantiveram a estrutura do primeiro tempo. E, enfim, o Sport manteve aquela capacidade defensiva, aquele volume de jogadores que algumas vezes chegou a ter uma linha de 6 atrás ali. E manteve também a ineficiência ofensiva, né? Com pouquíssimas escapadas ali pelos jogadores da linha de frente. E, enfim, foi dessa forma aí que o Sport conseguiu construir mais esse empate fora de casa que, enfim, olhando para a tabela, é preciosíssimo esse ponto. Em termos de campeonato, o resultado foi sensacional. Agora, o futebol apresentado para os olhos, né, da torcida do Sport, né, certamente não foi dos mais satisfatórios. Mas o pontinho é muito bem-vindo. Tanto é que a gente botou lá na manchete lá no Instagram, né, que de bom só foi o ponto. Né? O futebol a gente deixa para comentar aí durante essa análise que a gente vai fazer. Bom, vamos então já puxar aí os lances de destaque do jogo. Eu queria destacar, Arthur, que eu acho que foi a única jogada que a gente viu alguma construção ofensiva do Sport no jogo inteiro. Foi uma jogada aos 29 minutos que começa com o Gomes, né, que ele espeta uma bola na lateral para o Gino Tavares, que faz um cruzamento muito bom, e o Mugni, né, entra na área para cabecear, a bola passa do lado do gol do Fernando Praz. Eu acho que foi o único... Foi o único lance que o Sport levou perigo ao gol do Praz em toda a partida. Foi a única jogada, vamos dizer assim, construída e pensada pelo time. Se a gente tivesse feito talvez aí mais umas 2 jogadas com essa lucidez, talvez a gente poderia durante a partida até ter conseguido essa bolinha, né, que você disse, essa bola, né, jogar por uma bola, a gente poderia até ter ganho o jogo. Um lance que eu queria destacar aqui, que vai ao encontro do que você estava falando do Thiago Neves, né?
Foi já no segundo tempo aí, numa bola parada do Ceará, a defesa do Sport afasta. E um jogador do Ceará chuta, arremata de fora da área, a bola bate em Thiago Neves, que estava saindo ali daquela confusão ali. Até alguns jogadores do Ceará pediram pênalti, enfim, aquela confusão lá. Mas o que eu queria destacar era justamente aquilo que você falou, a entrega de Thiago Neves nessa partida. Né? Muito bem. Thiago Neves é um jogador que chega no esporte absolutamente desacreditado pelo mercado. Né? Ele foi... Quando se chegou antes do anúncio oficial, né, quando a notícia circulou da contratação dele pelo Atlético Mineiro, a torcida do Atlético fez um protesto contra a contratação dele, né, que levou a rescisão por parte do Atlético ao cancelamento do negócio. Né. Ele já estava queimado no Grêmio também, saiu muito queimado do Cruzeiro. Mas ele embora não tenha brilhado no mais alto grau em termos técnicos, é inegável que ele tem, de fato, se entregado muito dentro de campo. Sabe? Sim. E tem sido legal de ver isso, sabe? Tem sido bacana de ver. Nessa partida de hoje, não só defensivamente, como a gente pode observar nesse lance, né, que ele estava lá dentro da área, ajudando ali, brigando ali para não deixar o adversário sair na frente no placar. Em muitas oportunidades ele conseguiu, ele jogando de centroavante ali, fazendo uma que não é a dele, conseguiu dominar a bola, girar, distribuir jogo, deixar mais à frente, sabe? Correu bastante, correu muito. Então, assim, esse lance, para mim, ele serve para destacar isso, sabe? A entrega de um jogador consagrado, como é o Thiago Neves, já experiente como o Thiago Neves, e que vem se reencontrando aí aos poucos, né, dentro do esporte. É muito bacana ver. Ele obviamente não deve brilhar como outros jogadores, mas foi um jogador que vem recuperando uma certa credibilidade. Com certeza. Não dá para dizer até agora que o Sport está tendo prejuízo com a contratação dele. Não dá para dizer. E além de Thiago Neves, a gente pode, como um destaque, assim, não individualmente, mas enfim, como essa entrega, né, como esse profissionalismo dele dentro de campo, a gente pode fazer aqueles destaques que a gente sempre faz aqui, né, Gustavo? Vamos lá. Eu queria ver de você aqui, quem é que você destaca aí de atuação individual aí que te chamou a atenção? Hoje, para mim, um dos melhores jogadores em campo hoje, eu vou votar em Adrielson. Ele e Maidana fizeram um ótimo trabalho defensivo. Maidana, inclusive, a gente estava até conversando, né, aqui na nossa pré-gravação, que ele teve um confronto aéreo muito duro hoje com o Kleber, né? Foi uma disputa ali muito, muito física ali, né? Dois jogadores altos. O Kleber é aquele jogador, né, meio tanque, né? Muito alto, forte. Mas o Adrielson, quando foi confrontado também, jogou muito bem. Parabéns aí para a dupla de zaga, mas eu vou votar em Adrielson aí como o melhor em campo. Eu vou destacar um jogador da base. Veja que eu sou um defensor da base, né, ferrenho. Mas eu queria destacar aqui o nosso lateral direito, o Everton. Fez uma partida bem honesta, com algumas, principalmente no início do segundo tempo, e algumas vezes no primeiro tempo ainda. Ele teve presenças ofensivas muito boas ali, dialogando principalmente com o Mugni. Sim. Chegou algumas vezes ali, tocou para trás em duas oportunidades, sabe? Uma delas deixou o nosso saudoso Charles para trás. Se ele tem um pouco mais de malandragem ali, se ele atrasa o passo, ele tem expulsado o Charles naquele lance. Sabe? Verdade. O Charles chegou ali meio desgovernado, né? Pois é, se ele deixa o pé, sabe, atrasa o passo pro cara pegar ele, ele tinha levado o Kleber pro chuveiro, tinha levado o Charles pro chuveiro. Mas assim, ele prosseguiu na jogada, assim, fez uma partida honesta, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que merece um destaque aqui, o menino Everton. Parabéns aí, né? 2 meninos da base destacados aí, né? Pela equipe dos Esportistas. Agora vamos para os destaques negativos, Arthur, da partida. Eu vou destacar, torcedor, acho que pode estar até que é um pouco implicância minha. Mas hoje realmente não funcionou. Eu vou votar em Sander, um dos piores em campo. Não tem cacuete para jogar de volante. Como você disse, tem esse problema aí, né, de não ser um cara que puxa o contra-ataque de uma maneira muito com a bola no pé, não é muito eficiente.
E foi realmente uma estratégia que não deu certo aí de Jair Ventura. Eu vou votar em Sander aí como jogador aí, com destaque negativo da partida. Cara, eu vou destacar um jogador da base também como um dos piores da partida, né? Para não dizer que eu só defendo o jogador da base. Mas eu acho que Ronaldo teve uma partida bem abaixo, tanto em Muito. termos ofensivos quanto em termos ofensivos. Ofensivamente, eu me lembro claramente de duas oportunidades que ele teve a bola na entrada da área do Ceará e absolutamente perdeu, assim, estragou o lance, sabe? Numa ele domina mal e passa mal. Em várias outras vezes ele recebe a bola e toca curto, assim, no pé do adversário, sabe? Muito desconcentrado. Uhum. E defensivamente também, assim, foi pouco efetivo, né? Que o Engraçado que era um Ronaldo. jogador que você até elogiou aqui, né, Arthur? Na, Não cheguei a no... elogiar, porque ele no começo da era Jair Ventura, digamos assim, ele de fato subiu o nível, né, do futebol dele, contribuiu muito, mas aí depois ele se perdeu. Marcão teve uma grande partida aí numa das oportunidades em que Ronaldo não pôde jogar, e Sim. ele se desencontrou novamente, voltou a ser deixou de ser Ronaldo Henrique e voltou a ser Ronaldo, né? Eu acho que Aquele ele velho e merece. conhecido Ronaldo da torcida, né? Velho e conhecido Pois é, ele Ronaldo. entrou no segundo tempo e me chamou a atenção negativamente. É, já que. Agora, Gustavo, eu queria tratar de um jogador aqui Hum, que gerou uma observação curiosa aqui. Quando a gente discutia aqui a pauta, o roteiro do programa, a gente discutiu um pouco sobre Jonathan Gomes. sim. E foi curioso porque tivemos análises bem opostas sobre a partida dele, né? Eu queria saber assim de você como é que você olha o jogo dele hoje. Eu tava vendo antes aqui na reunião de pauta que o Super Esportes escolheu ele como o pior em campo. Deu uma nota 3,5 para ele, inclusive, como o pior jogador em campo. Assim, Arthur, eu não gostei da partida de Gomes, mas não foi por causa dessa na perda, não. Eu não gostei da partida dele, mas, assim, em termos ofensivos, eu achei que Gomes não foi aquela peça, aquela cabeça pensante que foi no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Tudo bem que hoje o esquema, né, sacrificou todo mundo ali da frente. Ficou difícil hoje para alguém criar alguma coisa, mas eu confesso que eu estava com muita expectativa hoje de ver se Gomes hoje ia fazer uma partida boa, como ele fez contra o Atlético, e ele meio que destoou. Não comprometeu, não foi uma atuação, vamos dizer assim, horrível, né, de você descer o pau, não. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a partida dele. Pois é, eu tive uma análise oposta. Eu realmente vi com bons olhos a atuação dele, principalmente no primeiro tempo. Ele meteu umas bolas interessantes, principalmente aqui na direita com Sim, Everton e com a Mugni. única jogada, aquela jogada que eu destaquei, inclusive, né, a única jogada ofensiva do esporte, começa com ele, né? Pois é, na fase ofensiva, ele foi um cara que flutuou muito ali naquela zona de criação ali, recebendo bola, enfim, Sim. metendo bola ali e tal. Eu achei que se eu fosse destacar ele, eu teria destacado ele entre os, sei lá, entre os melhores. Não vi com é um jogador assim que eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dele. Não, eu Eu acho ele um também, eu jogador, também, eu também. eu acho ele um jogador lúcido, eu acho que ele tem rendido bem onde ele está jogando. Ele já jogou mais à frente, principalmente com o Daniel Paulista, que já jogava ele na ponta, Sim. e ele não ia tão bem ali. E ele tem jogado um pouco mais atrás com o Jair Ventura. Acho que tem melhorado ainda o futebol dele. E acho que hoje ele foi ok ali, não brilhou, mas também acho que não teria sido um dos piores para mim, não. É o que é curioso, né? Assim, tipo, duas análises bem opostas sobre um mesmo jogador Não, numa mas, partida. mas o bom justamente é essa discordância, né? Esse ponto de pontos de vista, né? Acho que é bem legal isso também, né? São duas visões, né? Da mesma situação, no caso do mesmo jogador. Fica até a dica aí pro nosso ouvinte, né? O que é que você achou da partida de Jonathan Gomes, né? Fala Justamente. lá pra gente. Comente aí nas nossas redes sociais aí, comente no Twitter, comente no Instagram. Se você viu, será que Gomes merecia uma nota 3,5 ou merecia uma nota 7? 7,5? A nota dele no SofaScore foi de 6,9. 6,9, né? Tá vendo? Então, o pessoal do Super Esportes aí que votou aí, né? Também se quiser comentar aí, justifica aí pra gente, né? Acho que seria interessante também. Como fazemos sempre, né? Cada fim de pós-jogo aí do esporte, é hora de ouvir o nosso treinador falar aí, né? Sobre a partida.
E hoje, Jair Ventura, a gente escolheu um trecho aí da coletiva dele que reverbera a grande pauta do pós-jogo nas redes sociais, que foi o torcedor reclamar um pouco aí da qualidade da atuação do Sport na partida de hoje. Professor Jair Ventura, o microfone aí é seu. Eu, como treinador, um amante do futebol, a gente quer sempre vencer e convencer. A gente quer aliar a performance com o resultado, mas nem sempre é possível. A gente tem que lembrar do equilíbrio do Campeonato Brasileiro e a gente sabe da importância de pontuar, principalmente contra um adversário que nós enfrentamos 2 vezes e a gente pontuou mais do que eles. Vencemos em casa, empatamos fora, seguramos eles na tabela e nós subimos uma casa dentro da tabela. A gente sabe da dificuldade, o que é importante é que a gente vem aí 3 jogos sem sofrer gols, vencendo, que é o mais importante, o último jogo. Agora a gente volta para nossa casa para buscar a vitória também. E esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. Fazer cada jogo o nosso melhor jogo para que a gente possa ter um final de campeonato o melhor possível. Pronto, essas são as palavras aí de Jair Ventura depois do jogo aí, falando com a imprensa. Arthur, a gente viu aí que o assunto depois do pós-jogo aí nas redes sociais foi postura, né? Que o Sport poderia ter tido uma postura mais diante do Ceará diferente do que teve contra o Atlético Mineiro, porque dava para ter jogado mais, porque dava para ter atacado mais. Vamos deixar bem claro uma coisa, né? O Sport, eu acho que hoje não entrou para se defender ou para segurar o empate. O Sport tentou ganhar o jogo, mas o problema foi que é aquele dia que nada dá certo, né? É a minha impressão que eu fico foi essa. Não, assim, o que o Sport jogou hoje, o que o Sport apresentou, tá longe de ser a atuação dos sonhos da torcida, de quem quer que seja. Ninguém tá louco de dizer que, pô, esse é o Sport que a gente vai guardar no coração, né? Que, pô, é um time que a gente vai lembrar, que a gente vai dizer, poxa, que partida. Não é isso, não é disso que se trata. A gente tá falando de um clube falido, Claro. de um clube em que precisa permanecer na Série A para sobreviver, né? A gente tá falando de um clube que tem um elenco muito fraco, não tem opções. Então, assim, o Sport tem que jogar do jeito que dá, exatamente do jeito que Jair falou, assim. Todo mundo quer melhorar a performance. O Sport conseguiu jogar melhor esse ano com esse mesmo time. Mas hoje, com os 5 desfalques que o Sport tinha, ficou inviável manter o nível, né? Enfim, em todas as partidas a gente sabe que quando sobe a plaquinha de substituição, o Sport provavelmente vai piorar, porque tem gente pior para jogar. Isso. Assim, não temos muito o que chorar, eu acho, assim, sabe? Eu acho que às vezes, Arthur, o torcedor meio que se esquece do banco que a gente tem. Torcedor, você que hoje aí tá reclamando de, por exemplo, reclamaram de falta de postura, reclamaram que teve até um tweet aí que eu vi de um torcedor dizendo que preferia perder o jogo e ver o Sport jogar da maneira que jogou hoje. Eu não consigo entender algumas críticas, sabe, críticas desse nível. Torcedor, olhe para o banco. Qual era o jogador hoje que poderia mudar a partida? Qual era o jogador que hoje poderia sair do banco para mudar o jogo? A gente vai até ter uma discussão mais na frente sobre isso, ainda no programa de hoje. Mas me diga aí nas nossas redes sociais, aí você que ouviu o programa, qual era o jogador que hoje poderia ter mudado as coisas na partida contra o Ceará? Não tem. Então eu acho que antes da gente dar esse, vamos dizer assim, da gente chiar, a gente tem que olhar onde a gente estava na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com um sentimento totalmente desacreditado. Hoje o Sport está aí, no meio da tabela, 5 pontos acima da zona de rebaixamento. E é por aí o campeonato do Sport, minha gente. Não se iludam, não. Eu acho até, não sei se você concorda comigo, o Sport bateu no teto da classificação. Eu acho que não vai subir mais do que isso aí, não. Acho muito difícil que o Sport vá subir em termos de classificação aí. Pode acontecer, pode. Mas eu, particularmente, não acredito muito, não. Cara, se a CBF oferecesse hoje a chance de encerrar o campeonato com o Sport ficando em 16º, eu assinava agora na hora. Stop the count. Stop the count. Stop the count. Estilo Pato Donald Trump, né? Isso. Se quiser encerrar agora, sabe a aposta, casa de aposta, né? O cara, se você encerra a aposta. A aposta com um deságio, né? Você abre mão de ganhar Isso. a odd inteira
Você ganha um pedaço independente do que acontecer. Se oferecessem isso, se a CBF oferecesse isso ao esporte, eu acho que o esporte tem que assinar. Porque a realidade do esporte vai ser essa. E assim, mais do que uma partida, mais do que o jogo, o esporte está jogando o campeonato. E aí esse ponto aí, esse vai ser um tijolinho importantíssimo para na 38ª rodada o esporte tá ali numa classificação longe da zona da confusão. Então, vamos ser mais racional esse ano. A gente nem para estádio tá indo, sabe? Tá vendo em casa, na frieza aí do sofá. Então vamos ter tranquilidade. Né? Porque de inimigos, além do. Não precisamos de mais inimigos. Né? Já contamos com muitos atores aí que atrapalham muito, como por exemplo o glorioso Ricardo Marques Ribeiro. Esse árbitro aí é muito prestigiado pela CBF, um dos nomes que sempre vão constar em partidas importantes no campeonato. Sim. É mais uma partida, mais uma atuação ruim. Ele tem 3 árbitros especialmente que eu não gosto. É o Ricardo Marques, que é muito prestigiado, o Wagner Ribeiro, que é muito prestigiado também, e o Daronco. São 3 árbitros que prejudicam muito o esporte. E hoje eu achei que mais uma vez o Ricardo inverteu muita falta. Mais uma vez o Ricardo teve cartões amarelos desnecessários. Eu não sei se... Aquele cartão de Luan Poli não precisava ter dado, não. Pois é, eu achei também muito desnecessário. Ele botou... Sabe o que aconteceu ali? Ele colocou na conta de Luan Poli a demora na reposição de jogo, durante o jogo. Muitas vezes, Luan Poli fazia uma defesa e segurava a bola por muito tempo. Veja, o remédio para esse tipo de lance é o tiro livre indireto. O Luan Poli, em momento nenhum, atrasou a batida de tiro de meta. Então, naquele tiro de meta ali que ele demorou um pouco mais, o Ricardo Marques já sacou o amarelo e já puniu o jogador. Deu um amarelo também absolutamente espalhafatoso no Jair. Ridículo aquilo ali. E ainda ficou imitando, né, o Jair Ventura. Quer dizer, é um jogador que é um árbitro que sempre me irrita muito. E eu acho que teve mais uma vez uma atuação ruim, sabe? Aquele árbitro que é ruim e discreto, né? Ele não faz aquele lance capital que define o jogo, mas enerva a partida, né? Então vai deixando ranço, né, sobre a partida, né, sobre a atuação dele. Então eu queria deixar também essa nota de repúdio. Né? Nota de repúdio. Alô, Rodrigo Maia, faz aí uma nota de repúdio aí pro Ricardo Marques Ribeiro. É isso, torcedor. Agora temos nosso próximo compromisso aí, vai ser no sábado, né? Dia 14, um dia antes da eleição. Aliás, vá votar, viu? Vá votar, torcedor. O Sport enfrentando o Vasco. O Sport agora tem 2 jogos em casa. Importantíssimos. Contra Vasco e Atlético Goianiense. Pega o Vasco agora no sábado e depois pega o Atlético Goianiense. O jogo contra o Vasco será às 4h30 da tarde deste sábado. Arthur, é um jogo que a gente não pode pensar outro resultado senão 3 pontos. É um jogo que não é, vou dizer que é obrigado a ganhar, mas é um jogo que pede 3 pontos. Né? O Vasco há algum tempo já não vence, né? Ele tem... Tá procurando aqui a última vitória do Vasco e tá difícil de achar. Demitiu do Vasco que o Sport enfrentou. Já não é o mesmo treinador. O Vasco demitiu o Ramon e contratou aí mais um português aí. Ricardo Sapinto. E tem o seu atacante esgotou a fonte de gols. Né? A última vitória do Vasco foi no dia 13 de setembro contra o Botafogo, 3-2. De lá para cá, só derrotas e empates, enfim. É um jogo que é pontuável, acho que o Sport, Deus queira que esteja completo daqui para lá. Tomara. Tomara que ele esteja com os atletas todos em condição aí. Eu acho que o Sport tem condição de vencer. Para terminar, Arthur, só para terminar aqui rapidinho. Mikael seria titular para você no próximo sábado? Boa pergunta. Talvez. Eu acho que é possível entrar com o Mikael de frente aí. Eu entraria assim com ele. E vamos ver se Jair escala aí um time bem montadinho aí pra gente arrancar esses 3 pontos aí, torcedor. Entrevista. Torcedora, já que elenco foi uma pauta quente, né, depois dessa partida contra o Ceará,
vamos estender esse assunto, né? Porque hoje ficou nítido aí na partida contra o Ceará a dificuldade ainda que o Sport tem em relação ao elenco. E o torcedor que tá ligado aí no nosso programa, o prazo de inscrições para jogadores aí na Série A do Campeonato Brasileiro está acabando. O Sport só tem até o dia 20 de novembro para realizar 8 substituições na lista de jogadores inscritos para o campeonato. Essa lista é de 50 jogadores, ela foi ampliada aí por conta da pandemia, né, do coronavírus. O tamanho original dessa lista era 40 e a CBF resolveu expandir ela para 50 para que os clubes pudessem ter mais opções aí de jogadores por conta, prevenindo aí possíveis surtos aí na pandemia. O nosso Rádio Esportista está indo ao ar nesse dia 9, né, de novembro. O Sport só tem mais 11 dias para mexer nessa lista. Então, contratações aí tem que chegar no máximo aí até o dia 20 de novembro, que será uma sexta-feira, né? Desafio aí para a diretoria, pouco tempo para contratar. E esse elenco do Sport, será que é suficiente aí para aguentar o tranco das últimas 18 rodadas que tem pelo Campeonato Brasileiro? Arthur, a gente trouxe um convidado para debater sobre esse tema, né? Convidado de alto gabarito, né? O cara que tá referência aí na análise de jogadores, de atletas. O cara que está no podcast 45 Minutos, que é digamos assim, o pai fundador da podosfera pernambucana. Com certeza. Agora também no NE45 aí, que portal voltado para as notícias aí do futebol do Nordeste. Isso. E nosso convidado de hoje tá nessas duas frentes aí. Nosso convidado de hoje é o João Pedro Pereira, o JP Pereira. O João Pedro, seja muito bem-vindo aí aqui no Rádio Esportistas. Vamos conversar um pouco sobre a situação do elenco do esporte aí, principalmente para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro aí que se iniciou ontem, né? Seja bem-vindo, João. Fala, galera, devidamente apresentado por Gustavo e Arthur. Gostaria logo de agradecer o convite de estar presente aqui nesse podcast falando com a torcida rubro-negra. Muito importante aqui esse canal, feito pelos próprios torcedores, mas sempre buscando uma visão mais ampla, mais geral dos contextos, das situações. Muito importante, já participei anteriormente de outros podcasts do esporte, e acabou que nenhum foi tanto para frente, e fica a minha torcida aqui realmente pelos esportistas. E sempre que quiserem, agradeço o convite e faço questão de estar aqui fazendo parte, de estar aqui conversando com vocês. O Sport hoje conta com 31 atletas no seu elenco, né? 4 goleiros, 4 zagueiros, 5 laterais, 8 volantes, 4 meias, 7 atacantes. Considerando o aumento no número de substituições por partida e a possibilidade de inscrição de até 50 jogadores, as opções e as quantidades de jogadores por posição colocam o Sport em condição de suportar o retorno do campeonato de uma forma competitiva? Um número de 31 jogadores que o Sport conta atualmente no elenco, eu considero quantitativamente um bom número. Por quê? Sobretudo porque daqui até o final da temporada, e aí a gente fala de fevereiro, o Sport basicamente só vai jogar o Campeonato Brasileiro. Basicamente não, só vai jogar o Campeonato Brasileiro. E a gente faz essa gravação aqui no dia de Ceará Sport, partida que abre esse segundo turno. Então, quando você estiver aí ouvindo esse podcast, o Sport só restará ao Sport 18 partidas. Então, essas partidas serão a maioria delas espaçadas, com diferença aí de 5, 6, 7 dias, diferença de uma semana entre um jogo e outro. Ocasionalmente pode fazer uma partida no domingo e outra no sábado, mas a maioria delas é com uma semana de distância. E aí a gente não vai ser exigido um esforço físico fora dentro dos 90 minutos. Um desgaste físico semanal tão grande quando acontece partidas seguidas de quarta e domingo. Não vai ser o caso do Sport. Então, quantitativamente, é um elenco que pode suprir até o final da competição, sim. E aí a gente vem para a parte da qualidade. Qualidade técnica,
esse time é um time que a gente, lá no começo do campeonato, muita gente duvidava se ele realmente seria capaz, se ele realmente iria virar um time de Série A. A gente não pode esquecer, parece que foi ano passado, mas o Sport, esse mesmo elenco, ou a base dele, já foi eliminada da Copa do Brasil, já teve a demissão de Guto Ferreira, jogou o quadrangular no rebaixamento no estadual, né, com Daniel Paulista, já é o segundo técnico, e agora já estamos no terceiro, com Jair Ventura. Então, esse é um elenco que tem muitas dificuldades, não tirando, né, não precisa voltar tanto a esses temas, mas tanto o Daniel Paulista quanto o Guto tiveram algumas escolhas e algumas coisas questionáveis e até por isso vieram a ser demitidos. E Jair Ventura vem buscando corrigir esses erros, vem buscando ajustar o time. E esse time, para mim, né, já tem uma pontuação maior do que se esperava nesse momento. Não sei se para vocês também, mas eu particularmente esperava um Sport um pouco mais afundado. Brigando, sim, brigando, porque o Sport basicamente não é rebaixado sem estar brigando, né, firmemente ali até as últimas rodadas. Mas não esperava uma situação que eu considero até certo ponto confortável na tabela. Aí brigando entre 11º e ocasionalmente chegando até a 8ª, 7ª colocação. Então, qualidade falta um pouco e seria necessário repor, né, algumas dessas peças. Fala, João. Eu queria te perguntar, você observando os setores do esporte, qual que você coloca em destaque? Com aquele onde a gente tem o melhor nível técnico e aquele que está mais abaixo em termos de qualidade individual? Falando desse elenco por setores, eu considero que ele tem uma defesa até certo ponto segura. É lógico que a gente sabe que no futebol hoje os 11 defendem e os 11 atacam, mas separando principalmente os jogadores ali mais da parte de trás, né, tanto os goleiros, eu considero Maílson, Luan Poli e Carlos Eduardo, que até agora não foi testado, mas no que a gente conseguiu observar na Série B de 2019, demonstrou um bom nível. Né? Considero um grupo equalizado, não é o mais forte, longe disso, da Série A, mas também não é um grupo que mais para frente a gente vai dizer que caso aconteça um rebaixamento ou caso o time não brigue tão bem, a gente acredita que a gente não vai dizer que é por conta desse grupo de goleiros. Ele demonstra opções. Mas, para mim, o melhor nível está um passo à frente, que é o grupo de zagueiros. Para mim, o Sport tem 4 zagueiros no elenco, né, os que têm jogado principalmente. A dupla titular em Adrielson e Maidana, para mim, é uma boa dupla para a Série A. A Adrielson, nosso prata da casa aí, e que a gente, além do retorno técnico que já estamos tendo, esperamos também o retorno financeiro. E Iago Maidana, que pertence ao Galo, também com Jair Ventura, cresceu muito na sua produção defensiva e virou até um dos artilheiros da equipe, né, com os pênaltis cobrados. Então é um cara que cresceu bastante. No banco a gente tem Rafael Thierry, que também foi nosso zagueiro durante a Série B 2019, e apesar de algumas falhas, algumas críticas, eu mesmo critiquei bastante, né, ele sendo um reserva, eu considero um reserva seguro, até porque dentro desse esquema de Jair Ventura, é um esquema que vem a potencializar as suas características. E como quarta opção aí também como um reserva, tem sido até a terceira opção, Chico, mais um prata da casa, fez base ao lado de Adrielson, né, um zagueiro canhoto, bastante técnico, muito alto também. Então, considero também como um zagueiro que, para ser reserva, nesse momento, também pode ser trabalhado para virar um titular no futuro, oferece uma qualidade bem agradável. Então, considero esses 4 o setor mais firme, mais seguro do Sport. E vale lembrar também que a quinta opção, né, para esse elenco é o zagueiro Pedrão, que ainda está na base, mas desde que já treinou bastante com o profissional e sempre demonstra bom nível nos treinos e nos jogos do Sub-20. Então, caso precise dessa quinta opção, Pedrão pode ser esse escolhido e acho também que vejo um bom futuro, vejo algo de positivo caso ele precise jogar. O pior setor da equipe, a gente vai debater um pouquinho mais lá para frente, mas com certeza é o setor ofensivo. Não à toa, a gente tem Iago Maidana, um zagueiro, como um dos artilheiros da equipe, né? Então, é um setor que muda bastante, muda não porque tem várias peças de qualidade, mas porque tem várias peças que não conseguem se firmar, e aí fica nessa mudança.
JP, o ataque do Sport conta com 7 jogadores no elenco principal, né? Brocador, Barça, Micael, Marquinhos, Maxwell, Rogério e Lucas Venuto. Analisando essas opções aí, qual seria a prioridade antes do fechamento da janela de contratações? É o chamado centroavante ou um ponta, né? Um jogador de lado? A gente tem muitas críticas a Hernando Brocador e Micael. A gente tem que lembrar sempre que ele ainda é um jogador em formação. É um cara que foi bem no Confiança, mas num nível bem abaixo da Série A. Tem entrado muito bem nessa Série A, mas não vai ter a regularidade que uma Série A cobra, que uma Série A precisa. Então, além de tudo, a gente precisa ter calma com o Micael. Porém, dentro do esquema de Jair Ventura, acho que se pudesse, se o Sport tivesse um tiro, digamos assim, trazer um jogador com peso de Série A, o mercado está muito difícil, esse jogador está em falta para as duas posições, seja pela ponta ou seja uma referência de 9, né? Mas se o Sport tivesse esse tiro, digamos assim, acho, na minha visão, acho que um ponta que ofereça qualidade, que ofereça essa recomposição, que tenha velocidade, drible, que tenha um bom poder ali próximo da área, seja para finalizar ou seja para dar assistências, né? Para mim seria essa prioridade no elenco do Leão, porque realmente está em falta. No primeiro turno do campeonato, o Sport exigiu dos meio-campistas, né, muita entrega defensiva e ao mesmo tempo uma certa capacidade criativa, né, no setor ofensivo. As chegadas, por exemplo, do Marcos Serrato e do Márcio Araújo, elas ampliam essa possibilidade de jogo do Jair Ventura? Elas, por exemplo, elas oferecem algo que o elenco não tinha antes? Marcos Serrato e Márcio Araújo, que são jogadores de meio campo que chegaram mais recentemente, eles têm características parecidas com os jogadores que já tínhamos no elenco, né? Márcio Araújo é um cara bastante rodado, mas já há alguns anos em declínio, tanto que era reserva na Série B, né? E Marcos Serrato também é um jogador um pouco mais em ascensão, mas em ascensão em um nível mais baixo. Marcos Serrato era um jogador que eu até acompanho já há alguns anos, né, ali no Ituano, mas no nível de Brasileirão, no nível de Campeonato Paulista, Paulistão, Estadual e Série C. Então não temos garantias para uma Série A. Acho que no atual momento, dos volantes, né, dos homens ali de meio campo, o principal reforço para o Sport dentro desse elenco seria uma recuperação total de Betinho. Betinho, que ele tem características melhores no passe, né? Quem não lembra aquela assistência para Patrick contra o Grêmio. E depois ele veio a sofrer aí um problema que ele já carrega na sua carreira, problema de coração que o Sport tratou e ele já tem voltado aos treinos. Então, nesse momento, vejo como Betinho, talvez 100% recuperado, pudesse ser essa principal referência dentro desse elenco, dentro desses meio-campistas do Sport, oferecendo qualidade defensiva, né, algo que ele demonstrou ali nos primeiros jogos, e oferecendo um poder criativo, um poder de circulação de bola que nesse momento está faltando à equipe. Agora, voltando um pouquinho no tempo, né, muito se fala que elenco de Série B tem que ser reformulado após acesso, né, que não tem que ter gratidão, que o nível das competições é muito diferente. Fala-se muito na necessidade de trazer jogadores de Série A. Quais os jogadores da campanha do ano passado poderiam ter sido mantidos para a campanha deste ano? Sobre a questão de reformulação, né, de 2019 para 2020, é um assunto que ficou um pouquinho mais para trás, mas eu acho que o Sport conduziu de uma forma interessante dentro do que poderia fazer, né, dentro dos jogadores que poderia manter, como são os casos dos pratas da casa, como Adrielson, de Rafael Thierry, que conseguiu uma renovação, né? Algumas reposições não tiveram o mesmo nível. E aí, talvez os dois principais pontos para esse esquema de Jair, né, jogadores que estiveram na Série B e caso tivessem permanecido, poderiam acrescentar bastante. E esses jogadores, eu falo de Charles, que está mais próximo aqui da nossa realidade, está jogando no Ceará, está fazendo uma Série A também de altíssimo nível. Esse volante, um volante com as características dele, que a gente já viu, muito físico, uma boa condução de bola, poderia estar agregando bastante. E o outro seria Guilherme, né, o nosso artilheiro. É um jogador que já passou por algumas Série A's de bastante irregulares, mas o ano dele de 2019 no Sport foi um ano em que todo mundo
ficou com uma pulga ali atrás da orelha, porque ele mostrou bastante regularidade. Foi um jogador que, mesmo em partidas que ele ia um pouco abaixo, ele tinha uma capacidade de decisão, de decidir muito forte, né? E não à toa foi o artilheiro dessa Série B, o artilheiro dessa equipe também. Então, talvez Guilherme e Charles nessa equipe atual poderiam estar acrescentando bastante, poderiam fazer o time ter um melhor desempenho e melhores resultados durante todo o campeonato. Bom, então a gente queria agradecer aí a presença do João Pedro Pereira, lá do NE 45 Minutos, né, o site que está oferecendo aí conteúdo de qualidade, né, para o torcedor nordestino. Acessem, que está muito bom lá o portal. Valeu, João. Muito obrigado aí por suas análises aí no nosso programa e volte sempre. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. João, convidado de altíssimo nível, deixou aí, deu mostras aí, né, porque que o podcast 45 minutos é a referência que é, porque que o NE 45 vai se consolidar com essa referência. Você já pode ver um pouco aí das análises que ele fez e a gente pode prosseguir um pouco nesse debate, né, Gustavo? A gente, olhando o elenco aí, analisando o elenco do esporte, a gente pode chegar à conclusão de que essa montagem aí não foi tão bem feita, acho que nem em quantidade, pelo menos em distribuição por posições, e nem em qualidade, né? A gente pode começar já pensando nisso, quando a gente analisa os jogadores que não vêm sendo utilizados e nem vêm rendendo, né, Gustavo? É verdade, Arthur. A gente tem jogadores aí no esporte que sequer estão jogando, né? Foram contratados, jogaram ali 1, 2 partidas e nem estão sendo usados mais, né? Por exemplo, um exemplo clássico aí, o Felipe. Jogador que só jogou uma partida até aqui no campeonato. João Igor, né? Um jogador que foi contratado no final da Série B, aliás, foi comprado pelo esporte, né? Foi comprado. Não é nem opção, não é nem opção de reserva para Jair Ventura. Lucas Venuto, não me lembro a última vez que esse rapaz entrou em campo. Não me recordo a última vez que ele entrou em campo. E o Rogério, né, que foi um jogador que foi repatriado, já passou por aqui, a gente já conhece os defeitos de sobra que o Rogério tem, né, as poucas qualidades e os muitos defeitos que o Rogério tem. E parece que agora Jair também conheceu os defeitos, né, porque não está nem mais usando aí. É muita gente no elenco encostada, Arthur. Eu percebo isso e isso, obviamente, causa um impacto. 2 impactos. Primeiro, na folha salarial, né, que a gente vai onerando cada vez mais a folha com jogadores que não estão sendo usados. E depois, também, com a falta de opção dentro do elenco, às vezes, para você querer fazer uma mudança ou até querer jogar diferente. Você falava de Felipe aí, e Felipe é um case, né? Dá para fazer discussões de ordem acadêmica sobre a contratação desse cara. O Felipe não é jogador profissional, ele não é, pelo menos de Série A. Ele deve ter muito orgulho de ter jogado uma partida. Se eu não me engano, ele jogou contra o São Paulo. Não, foi contra o Santos, 18 minutos na partida contra o Santos. Ele foi contratado por causa de um gol. Isso foi dito pelo presidente, né? Pelo Milton Bivar, para quem quisesse ouvir. Por uma partida, por um gol. E o Sport achou que esse cara poderia barbarizar aqui, né? Um atleta de quase 30 anos. Tá aí ocupando espaço, né, no elenco, enfim. Mostra a falta de visão, né, da direção do Sport. Falta de responsabilidade até, né? Não dá para perdoar uma contratação dessa. Rogério é outro jogador assim, que mostra falta de conhecimento de mercado, né? Pô, não é possível. O Sport se livrou de Rogério, empurrou no besta do Bahia, que levou. E agora, acho que bateu uma crise de consciência em Milton Bivar. Ele achou que deve ter achado assim, não, sacaneei demais o Bahia. Vamos dividir um pouco aí desse ônus. E aí pega ele o Rogério que estava emprestado para o Ceará. Aí o Ceará devolve para o Bahia que reempresta ao Sport. Assim, eu não sei assim, se ele imaginava assim, que Rogério ia voltar a ser o Rogério de 2016 e contribuiu com o Sport de forma bem efetiva, né? Sim. A gente vê por esses jogadores assim que
faltou um pouco de capacidade mesmo da direção de encontrar peças que pudessem contribuir realmente para um elenco competitivo. Né? Esse tipo de jogador que fica encostado, essa água parada, como você mesmo disse, né? Tem um impacto na folha, como você falou, e tem impacto técnico. Né? Tem. São atletas que no treino não puxam para cima. Né? O Rogério parece muito descomprometido com a carreira. Né? A gente vê pela postura dele em rede social. Né? Sempre Sim. nem relacionado a ele, o cara tá sempre ali de boa, postando foto em piscina, em praia. A pandemia no mundo aí, o cara nem é isso. Sabe? Mas assim, você trazer Felipe e Rogério, para mim é atestado de incompetência total dessa direção, por motivos diferentes cada um. Assim, né? Faltou conhecimento de mercado, faltou visão, e enfim. E uma certa preguiça, tá? E uma certa preguiça. Aí, né? O resultado a gente viu hoje, né? O Jair entrar em campo sem muita condição de montar um esporte mais competitivo. Né? E tem mais um detalhe, né, Arthur? Essas águas paradas que a gente tem no elenco poderiam ter sido usadas em jogadores que de fato mudassem o jeito de jogar do time, né? Mas, ou seja, a gente tem um departamento de monitoramento, de mapeamento aí de jogadores aí. Será que esse departamento está sendo usado? Eu acredito que não. Porque eu não consigo que alguém me convença que um jogador como Lucas Venuto foi um cara mapeado. Né? Foi um cara que foi monitorado pelo esporte por meses e meses antes da contratação. É aquele tipo de jogador que o empresário liga pro clube: ô, fulano, eu tô com um cara aqui, atacante e tal. É? Tá pedindo quanto? X. Atrás, eu quero. É assim. O caso de Rogério é o caso de preguiça. Né? De você não olhar pro mercado, atrás Rogério mesmo, que a gente já conhece. E o caso de Felipe aí, a gente já sabe o que foi, né? É uma contratação que o presidente estava assistindo o jogo, olhou, se agradou e achou que ele ali seria um cara de Série A. Né? Mas, na verdade, não passou nem perto disso. Um outro problema que eu queria destacar também, Gustavo, é a própria distribuição das quantidades, né? O João Pedro Pereira falou, 31 jogadores é um número suficiente para você jogar essa competição. Sim. Mas eu acho que 4 zagueiros profissionais, né? Fora os inscritos do banco de reserva aí, das categorias de base, é muito pouco, né? O Sport, por exemplo, hoje jogou com os 4 zagueiros do Sport profissionais, participaram da partida hoje. Então, se Chico não se recuperar a tempo da próxima partida e Jair Ventura quiser jogar com 3 zagueiros, o Sport não teria um zagueiro profissional com rodagem no elenco. Né? Já teria que utilizar um zagueiro de sub-20, de sub-17. Né? Ou improvisar um volante, né? Improvisar um volante. Né? Que falar em improvisação é um caminho também, né? Uma discussão que a gente pode fazer é justamente sobre soluções internas, né? Soluções caseiras. Né? Como jogadores podem ser utilizados em diferentes posições, podem ser redivivos, né? Jogadores que às vezes estão encostados ali, e aí de repente o cara vai lá e começa a atuar bem. Né? Como é que você vê essa questão aí também das improvisações, Gustavo? Você vê elas acontecendo? Hoje aconteceu uma, né? Hoje Sander foi improvisado de volante, né? A gente teve um pouco também aí o caso do Barça, tendo que jogar de centroavante, de falso 9. Nenhuma das duas funcionou, né? Nem Barça funciona jogando de centroavante, e Sander hoje contra o Ceará também não funcionou. Eu acho que a improvisação ela tem que ser feita quando você tem uma certa segurança para fazer, né, Arthur? Porque às vezes improvisar, você botar ali, por exemplo, surpreender, botar um cara ali de meio campo, jogar mais recuado, você jogar com um falso 9, muitas vezes é válido, você tem que fazer isso mesmo no campeonato de 38 rodadas, você tem que improvisar às vezes em alguns jogos, mas até agora as improvisações que o Sport fez não foram muito boas efetivamente em termos táticos e técnicos, não. Não sei se você tem essa visão também. Não, a improvisação eu vejo como algo negativo. Assim, isso mostra insegurança até como reserva.
por exemplo, não é bem uma improvisação, mas quando você usa Prata na esquerda, você vê assim que você não existe confiança no jogador reserva. Você não confia no Juba, nem confia no Sander, né? É melhor jogar com o cara de pé invertido do que jogar com o cara do pé adequado. Né? Na verdade, com o caso de Prata, se usa a desculpa dele ser ambidestro, né? Ambidestro, ele é ruim com as duas, né? na real. Mas, além disso, eu acho que a gente tem que pensar também nos atletas que muitas vezes, de repente, se mostram viáveis. Né? Por exemplo, hoje o Everton se mostrou um atleta bem confiável para o resto do campeonato. Assim, sabe? Sim. Óbvio, pode oscilar, mas na ausência do titular, que é Patrick, é um cara que não vai. Eu não teria hesitação nenhuma em acionar, sabe? Pode jogar com o Everton ali. Jogou. Teve um esquema hoje que favoreceu a atuação dele, teve. Os 3 zagueiros ali no meio permitiam a ele um espaço menor ali no canto direito para ele vigiar, né? Para ele ter um cuidado defensivo. Mas foi um atleta que mostrou que, por exemplo, não me lembrava se ele já tinha sido acionado, que hoje mostrou que está no elenco aí e está apto, né? Tá apto. Então isso é muito importante, por exemplo, Jair manter esse alerta, esse radar muito aceso, né? E ver assim quem está treinando bem, de quem está treinando em condição. Por exemplo, sábado que vem não teremos Luan Poli, está suspenso. E aí, vai usar quem? Vai usar Maílson, que já comprometeu em algumas partidas? Vai dar uma chance para Carlos Eduardo? Como é que está o radar de Jair nesse ponto? Né? Será que a turma do banco de reserva está treinando forte, né? Como é necessário que o elenco mantenha essa competitividade saudável, né? Enquanto nos treinamentos? Né? Então são questionamentos aí que a gente tem que se fazer. Né? Agora, para encerrar aí, Gustavo, eu queria te perguntar, para essa reta final aí, o Sport tem até o dia 20 para fazer alguma contratação aí, substituir jogadores, né? Qual o perfil que você vê aí que o Sport ainda precisa, assim? Qual é a urgência de momento aí para suprir? Eu acho que a gente tem, obviamente agora fica muito claro que o Sport precisa, pelo menos aí mais um zagueiro, né? Justamente por conta desse ponto que você falou, a gente só ter 4 zagueiros no elenco, né? Acho que se pudesse chegar em mais um aí seria bem-vindo, né? Não, para ser até como opção ali, para ficar como opção. Mas acho que a nossa maior urgência ali é pelo setor ofensivo, né? A gente tá precisando muito ali de um jogador ali no ataque. Principalmente ali um jogador de mais presença na área. Eu acho que esse é a grande carência que eu vejo hoje no Sport, né? Até porque a gente tem aí de centroavantes confiáveis aí, só tem confiáveis, né? Tem o Mikael, que é um menino aí, e o reserva dele a gente já conhece a figura, né? Que é Hernani Brocador, que a gente não pode nem cogitar contar nem tão cedo. Essas seriam as minhas prioridades, Arthur. Acho que se a gente puder trazer pelo menos mais uns 2 reforços aí, que acho que não vai chegar mais do que isso. Acho muito difícil que a diretoria vá anunciar um pacotão aí até o dia 20. Já me agradaria. Eu acho que o Sport precisa de um cara com profundidade de jogo, sabe? Um ponta daqueles mais rápidos, sabe? Com capacidade de tirar o time do sufoco, né? Sabe o Maicon Leite, aquele reserva ali de 2014, 2015? Sim. O Sport tá tomando um sufoco, espeta a bola ali na ponta que ele vai sair de lá de trás, vai dar um respiro. Não precisa voltar muito no tempo, não. A gente tem, ano passado, Yuri, né? Foi um jogador que tinha essa característica. O próprio Ezequiel também, né? Pois é, 2 jogadores, por exemplo, do elenco do ano passado que seriam titulares hoje no Sport, né? Principalmente o Ezequiel do Campeonato Pernambucano, né? Mas o Yuri, por exemplo, que não foi constante, atletas assim que fatalmente são muito. O Yuri seria muito mais útil do que o Lucas Venuto. Né? Às vezes a gente diz assim, o jogador de Série B. Acho que a gente talvez tenha trazido esse debate agora em novembro, né? Relembrando o elenco de 2019, está quase em 2021 e falando do elenco de 2019, justamente por isso, né? Porque a gente tem que parar um pouco esse preconceito do jogador de Série B, né?
Tem que manter o alerta ligado, porque na Série B tem muita gente boa. Não existe ninguém com carimbo, né? Eu sou de Série A, eu sou de Série B, né? Existe jogador bom e existe jogador ruim. Né? E o Yuri, por exemplo, que você mencionou aí, o Ezequiel que você mencionou, seriam 2 atletas que jogaram na Série B pelo Sport e que hoje seriam opções muito melhores do que Maxwell, do que Venuto, por exemplo. E não seriam tão caros também, né? Falando em termos financeiros. Caberiam no orçamento do Sport. Caberiam. É isso, né? A gente tem que torcer aí para que caiam do céu soluções, porque se depender da direção, a gente tá meio ferrado. E só faltam 11 dias, diretoria. Vamos correr atrás, viu? Curtinhas. E depois de disputar apenas 18 minutos de futebol com a camisa do Sport, o atacante Felipe está de malas prontas para defender o Manaus da Série C do Brasileirão. O atacante, que tem vínculo até maio de 2021 com o Sport, só jogou uma partida no campeonato. Foi diante do Santos. Via redes sociais, o vice-presidente do Manaus, Giovanni Silva, confirmou o negócio. Só falta apenas definir o tempo de contrato e se o atacante irá para o Manaus em definitivo ou por empréstimo. Vai empate. A equipe de futebol sub-20 masculino do Sport tem novo comandante. Após a saída de César Lucena, que volta a integrar a comissão técnica da equipe principal, o Leãozinho fechou com o Ricardo Severo, de 44 anos, que tem passagens pelo Atlético Paranaense, Corinthians e Palmeiras. Ficam os votos do Sportices Blogcast que o profissional possa revelar atletas de primeiro nível. Boa sorte aí pra ele, boa sorte. E pela 4ª rodada do Grupo C da A2 do Brasileirão Feminino, o Sport foi derrotado por 3-0 para o Bahia, em Salvador. Os 3 gols foram marcados pelo atacante Gadu. A última rodada do grupo acontece na próxima sexta-feira, dia 13. As Leoas da Ilha vão encarar o Alto Esporte da Paraíba às 16 horas, no Ademir Cunha, em Paulista. Com 6 pontos ganhos, o Sport ocupa a 2ª posição no grupo. E se vencer o jogo, estará classificado para a próxima fase. Boa sorte aí para as meninas. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 masculino, o Sport vence o Goiás por 1-0 nesse último domingo, dia 8 de novembro, na Arena de Pernambuco. Comandado pelo auxiliar técnico João Barros, o time reencontrou a vitória nos pés do atacante Igor. O Leãozinho agora é o 13º colocado com 13 pontos. E sua próxima partida será contra o Atlético Paranaense no próximo sábado, 14 de novembro, em Curitiba. Isso, tá aí as curtinhas do Leão. E pra gente fechar, não vamos deixar de dar aí os nossos abraços aí pros amigos que acompanham o Sportices Blogcast. Eu vou começar dando meus abraços. Primeiro, desejar votos aí de muito boa sorte aí pro pessoal aí do NE 45 Minutos, né? Que estreou aí o site na última terça-feira. Conteúdo de qualidade aí, né, pro futebol nordestino, mídia independente, né, então torcedor, largue aí os UOLs, as Fox Sports, as ESPNs aí da vida, né, e valer notícia, né, de quem faz aqui futebol, e conhece o futebol do Nordeste, né, esse pessoal, com todo respeito, né, cá e anda pro futebol nordestino, né, então, gente que faz aqui, conhece das coisas daqui, faz com muita qualidade. E também quero também mandar um abraço aqui, minha solidariedade para as meninas lá do Elas e o Sport no último jogo contra o Atlético Paranaense. Tiveram um episódio muito chato aí, né? A faixa delas foi tapada aí por aquela torcida organizada que se intitula meio que dona da ilha, né? Mas a gente espera que elas voltem a ter o espaço que elas merecem, porque nenhuma torcida merece se impor a outra. Abraço, meninas. Meus abraços aí também, meus cumprimentos aí, solidariedade. Eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Sertânia, o José Vitorino, Dona Maria Aparecida e Anderson, amigos aí lá da Vila Tamandaré, pessoal da Boca da Mata lá, muito felizes lá com o trator que mandaram entregar lá, e Ângelo mandou entregar, um abraço aí pro pessoal. Vamos cavar poço, uma festa lá. Um abraço aí, seu José Vitorino, um abraço aí, Dona Maria Aparecida. Se eu voltar em Recife, eu passo lá pra gente bater um papo. Abraço aí pra todo mundo de Sertânia, abraço pro pessoal do interior aí que escuta também o Sportices Blogcast.
E não esqueçam de votar, hein? Não esqueçam de ir lá na urna próximo domingo não, para escolher os prefeitos e vereadores. São muito importantes aí pra gente. Bom, torcedora, o Rádio Esportistas vai terminando aqui a nossa tabelinha rubro-negra. Arthur, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui fazendo a tabelinha com você, meu amigo. Um abraço e que seja aí um próximo Rádio Esportistas com vitória, né? Já faz tempo. Vamos lá. Vamos ver se domingo que vem aí, sábado que vem, a gente testemunha mais um bom resultado com um futebol um pouco mais animado. Um abraço aí, Gustavo. Foi um prazer mais uma vez. Mais uma vez, deixando aí um pouco de opinião, dando voz aí para a torcida do esporte. Um abraço. É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço para todos e até a próxima pelo Esporte Tudo. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Fim de papo nessa edição do Rádio Esportices. A gente vai se despedindo, mas promete voltar em breve. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra. Pelo Esporte Tudo. Se cuide e até a próxima. A gente se vê. Tchau.